Olha, eu preciso te contar uma história que me assombra todos os dias. Uma história sobre como algumas palavras podem destruir uma vida inteira. E eu sei que você vai me julgar, mas preciso desabafar com alguém, porque essa culpa está me matando por dentro. Eu era o CEO de uma das maiores empresas do país, rico, poderoso, dono do meu próprio destino. Achava que o mundo girava ao meu redor, que eu podia ter tudo e todos nas palmas das minhas mãos. Que arrogância idiota! Ela trabalhava no departamento de limpeza da empresa, Marina. Cabelos castanhos, sempre presos num rabo de cavalo simples, uniforme azul que não conseguia esconder sua beleza natural. Eu a notei logo no primeiro dia que ela começou a trabalhar. Havia algo diferente nela, uma dignidade silenciosa que me intrigava. No início, eram apenas olhares furtivos nos corredores. Depois, começamos a trocar algumas palavras quando eu ficava até tarde no escritório. Ela era inteligente, sonhadora, falava sobre os livros que lia na biblioteca pública, sobre os cursos noturnos que fazia tentando mudar de vida. E eu me apaixonei por essa simplicidade que nunca tinha conhecido. Nossa história começou num daqueles finais de semana que eu voltei ao escritório para buscar uns documentos. Ela estava lá, limpando as salas vazias, cantarolando baixinho uma música que não conhecia. Quando nossos olhos se encontraram, algo se quebrou dentro de mim. Todas as barreiras que eu havia construído ruíram naquele instante. Começamos a nos encontrar em segredo. Hotéis discretos, restaurantes em bairros distantes, sempre escondidos do mundo. Ela nunca pediu nada, nunca questionou por que nosso relacionamento precisava ser secreto. Aceitava as migalhas que eu oferecia porque acreditava que era amor verdadeiro. Que inocência! Por 6 meses, vivi uma mentira dupla. De dia, era o executivo implacável que todos conheciam. À noite, me transformava no homem que ela fazia eu querer ser. Nos braços dela, eu esquecia a pressão, os negócios, as cobranças. Ela tinha esse dom de me fazer sentir humano novamente. Mas eu sempre soube que aquilo não poderia durar. Minha família tinha expectativas, a empresa tinha sua reputação e eu era um covarde que preferia viver nas sombras a assumir meus verdadeiros sentimentos. Tudo mudou numa tarde de terça-feira. Eu estava no meu escritório revisando contratos quando ela apareceu na porta. Mas havia algo diferente no rosto dela, uma palidez que me deixou inquieto. Suas mãos tremiam enquanto fechava a porta atrás de si. "Preciso falar com você", ela sussurrou, os olhos úmidos de lágrimas contidas. Eu sabia. Antes mesmo dela abrir a boca, eu já sabia o que ela ia dizer. Aquela sensação gelada no estômago, como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. "Estou grávida", ela disse, e cada letra daquela palavra ecoou no meu escritório como um tiro. O mundo parou. Completamente. Eu podia ouvir meu coração batendo descompassado, o barulho do trânsito lá embaixo na rua, até mesmo o zunido do ar-condicionado. Mas não conseguia processar o que acabara de ouvir. Ela continuou falando, as palavras saindo atropeladas, nervosas. "Eu sei que não planejamos isso. Eu sei que é complicado. Mas eu quero ter esse bebê. Nosso bebê. E eu sei que você vai ficar feliz quando..." "Para!" Eu gritei, me levantando da cadeira com tanta força que ela bateu na parede atrás de mim. "Para de falar!" O terror nos olhos dela deveria ter me alertado, mas eu estava cego de pânico. Toda a minha vida, meus planos, minha carreira, tudo estava desmoronando naquele momento. E eu só conseguia pensar em como aquilo ia destruir tudo que eu havia construído. "Você está maluca? Você acha que eu vou assumir isso? Que eu vou destruir minha vida por causa de um erro?" Cada palavra que saía da minha boca era como uma facada. Eu via a dor se espalhando pelo rosto dela, mas não conseguia parar. Era como se um demônio tivesse tomado conta de mim.
Você realmente acreditou que isso aqui era algo sério? Você é apenas uma funcionária, uma pessoa que limpa banheiros e agora quer que eu assuma um filho com você? Ela deu um passo para trás, como se eu tivesse a empurrado fisicamente. Suas lágrimas finalmente começaram a cair, e naquele momento eu deveria ter parado, deveria ter corrido para abraçá-la, deveria ter pedido perdão, mas eu não parei. Você acha que eu vou ser pai e marido de 2 lixos igual você? Eu gritei com toda a força dos meus pulmões. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela ficou ali, paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto, os lábios tremendo. E eu vi no olhar dela o exato momento em que algo morreu. Não apenas o amor que ela sentia por mim, mas algo essencial dentro dela. Eu entendi, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Peguei minha carteira, tirei algumas notas, uma quantia obscena e joguei na mesa. Tome, resolve isso e some da minha vista. Se você aparecer aqui de novo, se contar para alguém sobre nós, eu garanto que você nunca mais vai conseguir emprego em lugar nenhum. Ela olhou para o dinheiro, depois para mim. Naquele olhar havia uma dignidade que eu era incapaz de compreender na época. Sem dizer uma palavra, ela se virou e caminhou até a porta. Antes de sair, ela parou sem se virar. Esse bebê vai saber que teve um pai, mas também vai saber por que esse pai nunca esteve presente. A porta se fechou com um clique suave, mas para mim soou como o fim do mundo. Eu me joguei na cadeira, as mãos tremendo. O que eu havia feito? Que monstro eu havia me tornado? Mas o orgulho, a covardia, o medo, tudo isso falou mais alto. Convenci a mim mesmo que havia feito a coisa certa, que havia protegido minha vida. Que mentira patética. Naquela noite, quando cheguei em casa, minha esposa perguntou por que eu estava tão abatido. Menti. Na semana seguinte, quando meus filhos me abraçaram, eu menti para eles também. E nos meses que se seguiram, continuei mentindo para todo mundo, inclusive para mim mesmo. Mas algumas verdades não podem ser enterradas. E essa verdade ia voltar para me assombrar de uma forma que eu jamais imaginei. Você não imagina o alívio que eu senti quando ela não apareceu mais no trabalho. Era como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Nos primeiros dias, eu ainda olhava nervoso pelos corredores, esperando vê-la aparecer com aquela barriga crescendo, me confrontando, exigindo explicações. Mas nada. Silêncio absoluto. Perguntei discretamente ao supervisor de limpeza sobre ela. A Marina pediu demissão. Disse que ia se mudar para o interior, cuidar da mãe doente. Perfeito. Problema resolvido. Ou pelo menos era isso que eu pensava na minha ingenuidade egoísta. As semanas passaram e eu me convenci de que ela havia feito a coisa certa. Provavelmente usou o dinheiro que eu dei para resolver a situação. Era melhor assim para todos os envolvidos. O bebê não ia nascer, ela poderia refazer sua vida. E eu poderia continuar vivendo a minha sem nenhuma complicação. Que pensamento monstruoso, não é? Hoje eu vejo como eu era capaz de racionalizar qualquer coisa para proteger meu próprio conforto. Na época, eu realmente acreditava que estava sendo racional, prático, como se uma vida pudesse ser reduzida a uma simples questão de conveniência. Os meses se transformaram em 1 ano. Eu me joguei de cabeça no trabalho, fechando negócios milionários, expandindo a empresa para 3 estados. Minha esposa comentava como eu estava mais focado, mais determinado. Se ela soubesse que eu estava fugindo de fantasmas, às vezes em momentos de distração, a imagem dela voltava à minha mente. Marina com aquele rosto doce, os olhos brilhando quando falava sobre seus sonhos, a forma delicada como segurava uma xícara de café barato durante nossos encontros secretos. Mas eu empurrava essas lembranças para longe, me convencendo de que havia sido apenas uma aventura sem consequências.
Durante as reuniões familiares, eu brincava com meus filhos legítimos, Ricardo, de 8 anos, e Beatriz, de 6. Eles corriam pelo quintal da casa, rindo, me chamando de papai, com aquela alegria pura que só as crianças conseguem ter. E eu sorria, abraçava eles, me sentia um pai exemplar. Jamais passava pela minha cabeça que talvez existisse outro filho em algum lugar que nunca teria essas experiências comigo. O tempo tem essa capacidade cruel de nos fazer esquecer até mesmo das nossas próprias monstruosidades. 2 anos depois daquele dia terrível, eu raramente pensava em Marina. Quando isso acontecia, era sempre com a certeza de que tudo havia se resolvido da melhor forma possível. Ela devia ter seguido em frente, casado com alguém da condição social dela, sido feliz. E o bebê? Bem, o bebê nunca existiu. Minha empresa cresceu exponencialmente. Fui capa de revista, palestrei em universidades sobre empreendedorismo e liderança. Que ironia! Eu falando sobre liderança quando havia abandonado a responsabilidade mais básica de um homem, assumir seu próprio filho. Mas naquela época, eu me via como um vencedor, alguém que havia tomado decisões difíceis, mas necessárias para proteger sua família e seus negócios. Lembro-me de uma entrevista que dei para uma revista de negócios. O jornalista perguntou sobre meus valores familiares, sobre como eu equilibrava a vida pessoal e profissional. Eu falei bonito sobre a importância da família, sobre como meus filhos eram minha inspiração, sobre como um homem de verdade sempre protege aqueles que ama. E a hipocrisia nauseante. Enquanto eu dava essa entrevista, possivelmente existia uma criança em algum lugar que carregava meu DNA, meus traços, talvez até mesmo minha personalidade, mas que crescia sem jamais conhecer o pai. E eu, completamente alienado dessa realidade, me achava um exemplo de homem íntegro. As noites de insônia eram raras, mas quando vinham, traziam fragmentos perturbadores. Eu sonhava às vezes com Marina, mas nunca com barriga de grávida. Sempre a via como era antes. Jovem, esperançosa, apaixonada, acordava com uma sensação estranha no peito, mas logo a racionalidade voltava e eu me convencia de que eram apenas resquícios de culpa por ter terminado as coisas de forma tão áspera. Minha esposa, Carolina, começou a falar sobre ter mais filhos. Seria bom o Ricardo e a Beatriz terem um irmãozinho, ela dizia, acariciando meu rosto depois do jantar. Eu sempre concordava, mas por dentro sentia um nó no estômago que não sabia explicar. Era como se alguma parte de mim, no fundo, soubesse que talvez eu já tivesse mais um filho por aí. Mas eu era mestre em enterrar esses pensamentos incômodos. 3 anos haviam passado desde aquele dia no escritório, e eu tinha certeza absoluta de que Marina havia resolvido o problema. Afinal, uma mulher na situação dela jamais teria condições de criar um filho sozinha. Faria o que qualquer pessoa sensata faria. Não levaria uma gravidez indesejada adiante. Como eu era arrogante! Como eu subestimei a força dela, o amor incondicional de uma mãe. Eu projetei minha própria covardia na decisão dela, assumindo que ela pensaria apenas em si mesma, como eu havia feito. Jamais considerei a possibilidade de que ela fosse capaz de um amor tão puro, tão desinteressado, que a faria lutar contra tudo e todos para proteger aquela vida que crescia dentro dela. Durante esses anos de paz, eu construí um império. Comprei uma mansão ainda maior, carros importados, uma cobertura na praia. Meus filhos estudavam nas melhores escolas, viajávamos para a Europa nas férias, tínhamos tudo que o dinheiro podia comprar. Eu era respeitado, admirado, invejado. Por fora, eu tinha a vida perfeita. Mas algumas coisas não podem ser compradas nem esquecidas para sempre. E eu estava prestes a descobrir que certas decisões criam ondas que demoram anos para chegar até a praia, mas quando chegam, destroem tudo pela frente.
Lembro-me perfeitamente do último dia da minha ignorância feliz. Era uma sexta-feira de março. Eu estava no escritório revisando os números do trimestre. Tinha sido um dos melhores períodos da empresa. Os lucros haviam superado todas as expectativas. Eu me sentia no topo do mundo, invencível, como se nada pudesse abalar minha vida perfeita. Que ingenuidade! Eu não sabia que em algum lugar da cidade, uma mulher que eu havia destruído estava se preparando para me mostrar a verdade que eu havia escolhido ignorar. Uma verdade que ia partir meu mundo pela metade e me fazer encarar o monstro que eu me havia tornado. A tempestade estava chegando, mas eu ainda dançava na calmaria, achando que era o dono do próprio destino. Você sabe aqueles momentos que marcam para sempre a linha entre o antes e o depois na nossa vida? Eu descobri que não é apenas sobre o que acontece conosco, mas sobre o que estamos fazendo enquanto outra pessoa está vivendo o pior momento da vida dela. E essa descoberta me destroçou de uma forma que jamais imaginei ser possível. Era uma terça-feira, 15 de maio. Eu lembro da data porque estava comemorando o fechamento do maior contrato da história da empresa. 50 milhões de reais. Eu havia passado 6 meses negociando com uma multinacional americana e finalmente tínhamos assinado o acordo. Foi o momento mais alto da minha carreira até então. Organizei uma festa de última hora no escritório. Champanhe francês, canapés importados, música ambiente. Todos os diretores estavam lá, brindando ao meu sucesso. Eu me sentia como um rei, cercado de vassalos que celebravam minha vitória. Usava um terno italiano de 3.000 reais, um relógio suíço que custava mais do que muita gente ganha em um ano. Era a imagem perfeita do homem vencedor. "Rodrigo, você é um gênio!" gritava meu sócio levantando a taça. "Esse contrato vai mudar tudo para nós." Eu sorria, acenava, recebia os parabéns como se fosse uma coroação. As secretárias me olhavam com admiração. Os executivos com inveja disfarçada de respeito. Eu estava no auge, literalmente no topo do mundo. Por volta das 9 da noite, a festa estava no seu melhor momento. Eu havia bebido mais champanhe do que deveria, ria de piadas que nem eram engraçadas, me sentia invencível. Foi então que meu celular tocou. Era Carlos, meu motorista particular. "Senhor Rodrigo, consegui reservar uma mesa no Fasano para amanhã, como o senhor pediu. Vai ser uma surpresa e tanto para Dona Carolina." Ah, sim. No dia seguinte seria nosso 10º aniversário de casamento. Eu havia planejado uma surpresa para minha esposa. Jantar no melhor restaurante da cidade, com direito a violinista e tudo. Mais uma demonstração da minha vida perfeita. "Perfeito, Carlos. E não esquece de buscar as flores que encomendei. 100 rosas vermelhas, só as mais bonitas." Desliguei o telefone me sentindo ainda mais satisfeito. Tinha tudo. Uma empresa próspera, uma esposa linda, filhos maravilhosos, saúde, dinheiro. Que homem poderia pedir mais? Continuei bebendo, rindo, celebrando. A festa só terminou depois da meia-noite. Quando finalmente cheguei em casa, Carolina já estava dormindo. Entrei no quarto das crianças para dar um beijo de boa noite nelas. Ricardo e Beatriz dormiam como anjos, respirando suavemente, completamente seguros e protegidos no seu mundinho perfeito. Beijei a testa de cada um, sussurrei, "Papai te ama", e saí do quarto com o coração cheio de amor paternal. Que pai exemplar eu era. Pelo menos era isso que pensava. Deitei na cama, ao lado de Carolina, ainda meio tonto do champanhe, revisando mentalmente os números do contrato, já planejando os próximos passos da empresa. Dormi como um bebê, sem nenhuma preocupação no mundo. Foi apenas anos mais tarde que descobri o que estava acontecendo naquele exato momento, enquanto eu dormia o sono dos justos. Marina estava sozinha em um quarto minúsculo de uma pensão no subúrbio da cidade. O lugar cheirava a mofo e desinfetante barato.
As paredes eram manchadas de umidade e o colchão era tão velho que rangia a cada movimento. Ela havia vendido tudo que tinha de valor para pagar os últimos meses de aluguel. Durante esses 3 anos, ela trabalhou em qualquer coisa que aparecia. Faxinas, em casas de família, cozinheira em restaurantes baratos, até vendedora ambulante na rua. Tudo para conseguir sustentar a gravidez e se preparar para a chegada do bebê. Nunca usou nem um centavo do dinheiro que eu joguei nela naquele dia terrível. Ela queimou cada nota, uma por uma, no quintal da pensão. Enquanto eu celebrava meu sucesso financeiro, ela estava sentindo as primeiras contrações. Sozinha, assustada, sem ninguém para segurar sua mão ou secar suas lágrimas. A dor começou por volta das 10 da noite, exatamente quando eu brindava com champanhe francês. Ela tentou aguentar, pensando que eram apenas aquelas contrações falsas que havia lido nos livros de gravidez que pegava emprestado na biblioteca. Mas conforme as horas passavam, a dor se intensificava. Às 2 da madrugada, quando eu já dormia profundamente em minha cama king size, ela finalmente percebeu que não dava mais para esperar. Com as economias de 3 meses, pegou um táxi até o hospital público mais próximo. O motorista, um homem bondoso de uns 60 anos, percebeu o desespero dela e se ofereceu para esperá-la. "Minha filha, você não pode ficar sozinha numa hora dessas", disse ele, com uma compaixão que eu jamais fui capaz de demonstrar. No hospital, ela deu entrada como paciente sem acompanhante. Preencheu os formulários com mãos tremendo de dor e medo. Colocou meu nome no campo pai da criança, mesmo sabendo que eu jamais apareceria. Durante todo o trabalho de parto, que durou quase 18 horas, ela gritou meu nome nos momentos de maior desespero. "Rodrigo, por favor, preciso de você." Ela soluçava entre as contrações, ainda esperando que por algum milagre eu aparecesse para segurar sua mão. Enquanto isso, eu acordei na manhã seguinte, tomei um banho demorado, escolhi cuidadosamente a roupa para mais um dia de trabalho vitorioso. Tomei café da manhã com minha família, beijei minha esposa, abracei meus filhos e saí de casa assobiando uma música. No hospital, Marina lutava pela vida. O parto estava complicado, o bebê estava em posição difícil e ela estava perdendo muito sangue. Os médicos corriam de um lado para outro e por alguns momentos chegaram a temer que ela não sobrevivesse. "Precisa fazer força, querida", gritava a enfermeira. "Seu bebê precisa de você." "Eu não vou conseguir." Marina chorava, exausta. "Eu não tenho mais força." "Você vai sim. Pensa no seu filho, no amor que você tem por ele." Foram essas palavras que deram a ela a força final. Às 3 da tarde, exatamente no momento em que eu assinava mais um contrato milionário, o bebê nasceu. Um menino lindo, perfeito, com um choro forte que ecoou por todo o corredor da maternidade. Quando colocaram o bebê no colo dela, Marina chorou como nunca havia chorado na vida. Não era apenas alívio por ter sobrevivido ao parto, mas uma mistura de amor incondicional, tristeza profunda e uma determinação feroz que eu jamais imaginei que ela possuía. "Oi, meu amor", ela sussurrou para o bebê, acariciando o rostinho minúsculo. "Mamãe está aqui. Mamãe nunca vai te abandonar." O bebê era igualzinho a mim. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, até mesmo a mesma covinha no queixo que eu tinha quando criança. Qualquer um que me conhecesse reconheceria instantaneamente a semelhança. Era meu filho, meu sangue, minha continuação. "Como vai chamar ele?" perguntou a enfermeira, preenchendo a certidão de nascimento. "Gabriel", ela respondeu sem hesitar. "Gabriel Henrique. Gabriel." O nome que ela havia escolhido significa força de Deus. Mais tarde eu entenderia a profundidade dessa escolha. Ela estava dando ao nosso filho a força que o pai nunca daria. No campo pai da certidão, ela escreveu: Rodrigo Almeida Santos. Meu nome completo.
Ela poderia ter deixado em branco, poderia ter inventado outro nome, mas não. Ela quis que ficasse registrado para sempre quem era o pai que abandonou seu filho. Naquela tarde, enquanto ela segurava Gabriel pela primeira vez, olhando para aquele rostinho que era uma cópia perfeita do meu, ela fez uma promessa que mudaria para sempre o destino de todos nós. Meu filho, ela sussurrou beijando a testa dele, você nunca vai ser um erro, você é um presente, e eu vou provar para o mundo inteiro que seu pai cometeu o maior erro da vida dele quando nos abandonou. 3 horas depois, eu estava em outra festa. Dessa vez no clube, comemorando mais um negócio fechado. Ria, brindava, me sentia o homem mais sortudo do mundo. Enquanto eu celebrava, ela amamentava nosso filho pela primeira vez, prometendo a ele um amor que compensaria toda a rejeição que eu havia causado. E começando a traçar um plano que anos mais tarde me faria pagar por cada lágrima que forcei ela a derramar. Você precisa entender que o que eu vou te contar agora vai contra tudo que eu acreditava sobre força, determinação e caráter. Durante todos esses anos de ignorância, eu me achava um vencedor nato, alguém especial, que havia construído um império através da própria inteligência e força de vontade. Mas Marina, ela mostrou uma força que eu jamais possuí. Descobri tudo isso muito tempo depois, através de relatórios particulares que mandei fazer quando finalmente me dei conta do monstro que eu havia sido. Cada detalhe da vida dela durante esses anos me atingia como um soco no estômago, porque mostrava o abismo entre o homem que eu pensava ser e o que eu realmente era. Nos primeiros meses após o nascimento de Gabriel, Marina trabalhou como diarista, levando o bebê junto porque não tinha com quem deixar. Imagina a cena, ela limpando casas de gente rica como eu, com uma criança de colo amarrada nas costas, trabalhando dobrado para sustentar os dois. Enquanto isso, eu estava comprando meu terceiro carro importado. As mulheres que a contratavam sempre reclamavam da presença do bebê. Não é profissional trazer criança para o trabalho, diziam com aquele tom desdenhoso que eu conhecia bem. Marina engolia a humilhação, baixava a cabeça e prometia que arranjaria alguém para cuidar dele. Mas como arranjar babá quando mal conseguia pagar o aluguel? Durante as madrugadas, depois de um dia exaustivo de faxinas, ela estudava. Livros emprestados da biblioteca, cursos online gratuitos, qualquer coisa que pudesse melhorar sua condição. Gabriel dormia no seu colo enquanto ela lia sobre administração de empresas, marketing digital e empreendedorismo. Ela tinha um sonho. Um dia mostrar para o mundo, e especialmente para mim, que não era o lixo que eu disse que ela era. Quando Gabriel fez 1 ano, aconteceu algo que mudou tudo. Marina estava trabalhando na casa de uma mulher chamada Dona Helena, uma senhora de 70 anos que havia ficado viúva recentemente. Diferente das outras patroas, Dona Helena tratava Marina com respeito, oferecia um cafezinho, perguntava sobre Gabriel com carinho genuíno. Certo dia, Gabriel estava resfriado e chorava muito. Marina tentava trabalhar mesmo assim, porque não podia se dar ao luxo de faltar. Foi quando Dona Helena fez algo que ninguém nunca havia feito por Marina. Ofereceu ajuda de verdade. Querida, você não pode continuar assim. Esse menino precisa de cuidados e você precisa de uma oportunidade, disse a senhora, secando as lágrimas de Marina com um lenço bordado. Que tal você vir morar aqui? Eu preciso de uma companhia. Você precisa de uma casa melhor para seu filho. E eu posso cuidar do Gabriel enquanto você estuda. Marina chorou tanto que molhou o avental. Era a primeira vez em 4 anos que alguém a tratava com bondade genuína. Dona Helena se tornou a avó que Gabriel nunca teve, a mãe que Marina perdeu quando ainda era adolescente, a família que eu arrancei dela com minha crueldade. Foi nessa casa que Marina começou sua verdadeira jornada de transformação. Dona Helena, que havia sido professora a vida inteira,
Ajudou Marina a se inscrever em um curso técnico de administração. Pagou as mensalidades, cuidou de Gabriel durante as aulas, incentivou cada pequena vitória. "Você tem algo especial, Marina", dizia a senhora todas as noites, quando elas se sentavam na varanda para conversar. "Não deixe que as palavras cruéis de ninguém definam quem você é." Se Dona Helena soubesse que as palavras cruéis eram minhas, que o homem que destruiu a vida de Marina era o mesmo que aparecia nas capas de revista como exemplo de sucesso. Gabriel cresceu nesse ambiente de amor e apoio. Chamava Dona Helena de vovó, fazia desenhos para decorar a geladeira, brincava no quintal com os gatos que a senhora criava. Era uma criança feliz, risonha, inteligente. Tinha meus olhos, mas o coração bondoso dela. Quando Gabriel estava com 3 anos, Marina se formou no curso técnico com a melhor nota da turma. Dona Helena organizou uma pequena festa de formatura no quintal com bolo caseiro e refrigerante. Gabriel aplaudia a mãe, gritando: "Mamãe é a melhor!", enquanto ela segurava o diploma com lágrimas nos olhos. "Agora vem a parte difícil", disse Dona Helena, abraçando Marina. "Você vai mostrar para o mundo do que é capaz." Foi então que Marina teve uma ideia que mudaria tudo. Ela conhecia o mercado de faxinas como ninguém, sabia das dificuldades tanto das funcionárias quanto dos patrões. Decidiu criar sua própria empresa de serviços domésticos, mas com um diferencial: funcionárias bem treinadas, uniformizadas, com direitos trabalhistas garantidos. Com as economias de 2 anos e um pequeno empréstimo que Dona Helena insistiu em dar, Marina abriu a Lar Dourado, serviços domésticos de qualidade. No início, era só ela e mais 2 funcionárias. Trabalhavam duro, mas com dignidade, cobrando preços justos e oferecendo um serviço impecável. A empresa cresceu, boca a boca, recomendações, clientes satisfeitos. Em 2 anos, Marina já tinha 15 funcionárias e uma lista de espera de clientes. Ela mesma não limpava mais casas. Agora era a administradora, a CEO da própria empresa. Foi durante essa fase de crescimento que ela conheceu Daniel. Ele era contador, um homem simples de 35 anos que havia sido contratado para organizar as finanças da empresa. Alto, magro, cabelos grisalhos prematuros, óculos de armação simples. Nada parecido com o tipo de homem que eu imaginava que ela escolheria. Mas Daniel tinha algo que eu nunca tive: bondade genuína, humildade e a capacidade de enxergar o valor de uma pessoa além das aparências. Ele se apaixonou não pela Marina bem-sucedida, mas pela mulher lutadora que havia transformado dor em determinação. "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço", ele disse no primeiro encontro deles, tomando café em uma padaria simples do bairro. "Criar uma empresa, educar um filho, reconstruir a vida. Você é incrível." Gabriel adorou Daniel desde o primeiro encontro. Talvez porque finalmente havia encontrado uma figura paterna que não o rejeitaria, que não o chamaria de lixo. Daniel ensinava Gabriel a jogar futebol no quintal de Dona Helena, ajudava com a lição de casa, contava histórias antes de dormir. 6 meses depois, quando Daniel pediu Marina em casamento, Gabriel foi o primeiro a comemorar. "Finalmente vou ter um papai de verdade", gritou o menino pulando nos braços de Daniel. O casamento foi simples, na casa de Dona Helena, com poucos convidados, mas muito amor. Marina usava um vestido branco simples, Gabriel era o pajem, e Daniel chorava de emoção ao dizer sim. Quando o juiz perguntou se Daniel aceitava Gabriel como filho, sua resposta me destroçaria anos mais tarde. "Aceito com todo o meu coração. Ele já é meu filho." Naquele dia, Gabriel ganhou oficialmente um pai. Não um pai biológico covarde como eu, mas um pai de verdade, que escolheu amá-lo sem obrigação, que o adotou não por sangue, mas por amor puro.
Durante a festa, Gabriel se aproximou de Daniel e, na frente de todos os convidados, disse pela primeira vez: "Papai, te amo." Daniel desabou em lágrimas, abraçou o menino e sussurrou: "Eu também te amo, meu filho, para sempre." Enquanto essa cena de amor verdadeiro acontecia, eu estava em Miami, em mais uma viagem de negócios, fechando contratos e me achando o máximo. Não fazia ideia de que meu filho biológico estava finalmente conhecendo o que era ter um pai de verdade. A empresa de Marina continuou crescendo. Em 5 anos, ela já tinha 3 filiais e 50 funcionários. Comprou uma casa própria, um carro popular mais novo, matriculou Gabriel na melhor escola particular que podia pagar. Não era riqueza, mas era dignidade, conquista própria, orgulho merecido. Gabriel cresceu chamando Daniel de pai e se referindo a mim apenas como o homem que não me quis. Marina nunca falou mal de mim para ele, mas também nunca mentiu. Quando Gabriel perguntava sobre o pai biológico, ela respondia com uma sinceridade que me cortaria como uma lâmina. Ele não estava pronto para ser pai, mas você tem o melhor pai do mundo aqui ao seu lado. E ela estava certa. Daniel era tudo o que eu nunca fui. Presente, carinhoso, dedicado. Ele acordava cedo para fazer o café da manhã de Gabriel, levava para a escola, ajudava com as tarefas, ia a todas as reuniões de pais. Era o pai que Gabriel merecia, o pai que eu escolhi não ser. Aos 7 anos, Gabriel já sabia que Daniel não era seu pai biológico, mas isso não importava para ele. Uma vez na escola, quando uma criança provocou dizendo que ele era filho de pai desconhecido, Gabriel respondeu com uma sabedoria que me envergonharia para sempre: "Meu pai é o Daniel. Pai de verdade não é quem fez, é quem cria, quem ama, quem fica." Essas palavras vindas da boca de uma criança de 7 anos resumiam perfeitamente minha falha como homem e como pai. Você já teve aqueles momentos na vida em que o destino te empurra de cara contra uma parede de tijolo, que você está andando tranquilo pela vida, achando que tem tudo sob controle e, de repente, bam! A realidade te atropela com a força de um caminhão. Foi exatamente isso que aconteceu comigo em um sábado de setembro que mudou minha vida para sempre. Era um dia perfeito, sol brilhando, temperatura ideal, aquela sensação gostosa de fim de semana. Eu estava dirigindo meu Mercedes importado para o shopping mais luxuoso da cidade. Ia encontrar Carolina e as crianças para almoçar no restaurante japonês que havíamos reservado. Ricardo estava fazendo 10 anos na semana seguinte e queríamos escolher o presente perfeito para ele. O shopping estava cheio, famílias inteiras aproveitando o final de semana. Eu andava pelos corredores com aquela pose de homem bem-sucedido, terno casual caro, sapato italiano, relógio suíço brilhando no pulso. As pessoas me olhavam com respeito, talvez até com inveja. Eu era o retrato do sucesso masculino. Estava passando em frente à praça de alimentação quando algo me fez parar. Uma risada infantil, aguda e alegre, ecoou por todo o ambiente. Não sei porquê, mas aquele som me atingiu de uma forma estranha. Virei a cabeça procurando a origem da risada e foi então que vi uma mulher sentada em uma das mesas da praça de alimentação. Cabelos castanhos soltos nos ombros, um vestido azul simples mas elegante, um sorriso radiante no rosto. Ela estava mais bonita do que eu jamais a havia visto. Confiante, serena, com uma postura que irradiava dignidade e autoestima. Era Marina. Meu coração praticamente parou. Todas as memórias daquele dia terrível no meu escritório voltaram como um tsunami, mas ela estava diferente. Não era mais a funcionária humilde e assustada que eu havia destruído. Era uma mulher realizada, bem vestida, obviamente próspera. Como isso era possível? Mas não foi só ver Marina que me chocou. Foi o que eu vi ao lado dela que fez meu mundo desabar completamente. Um menino de aproximadamente 8 anos, cabelos castanhos escuros, olhos grandes e expressivos. Ele estava rindo,
conversando animadamente, gesticulando com as mãos enquanto contava alguma história. E quando ele virou o rosto na minha direção, meu Deus! Era como olhar para mim mesmo quando criança. A mesma forma do rosto, o mesmo sorriso, a mesma covinha no queixo que aparecia quando ele ria. Os olhos eram idênticos aos meus, até mesmo a forma como ele franzia a testa quando se concentrava. Era impossível negar. Aquele menino era meu filho. Meu filho. As pernas ficaram bambas, o ar pareceu faltar nos meus pulmões. Tudo ao meu redor começou a girar. Encostei na parede para não cair, o coração batendo tão forte que eu achei que ia ter um infarto ali mesmo. Gabriel, porque só podia ser ele, estava usando uma camiseta do Flamengo, tênis novos, e tinha aquele ar de criança bem cuidada e amada. Ria alto, abraçava Marina com carinho, fazia carinhas engraçadas que a faziam rir também. Era a imagem perfeita de uma mãe e filho felizes. Ao lado deles estava um homem, alto, cabelos grisalhos, óculos, aparentando uns 30 e poucos anos. Ele tratava Gabriel com o carinho de um pai verdadeiro. Desarrumava o cabelo do menino brincando, dividia o sanduíche com ele, escutava suas histórias com atenção genuína. Gabriel o chamava de papai. Papai. Meu filho estava chamando o outro homem de papai. E o pior, o homem merecia essa palavra. Era óbvio pela forma como ele olhava para Gabriel, como cuidava dele, como participava das brincadeiras. Ele era tudo o que eu escolhi não ser. Fiquei ali, escondido atrás de uma coluna, observando uma cena que deveria ter sido minha. Deveria ser eu, sentado naquela mesa, eu dividindo o lanche com meu filho, eu ouvindo suas histórias, eu merecendo ser chamado de papai. Mas não. Eu havia abdicado de tudo isso com minhas palavras cruéis e minha covardia. Gabriel contava alguma coisa sobre a escola, e Marina o escutava com aquela atenção que toda mãe dedica aos filhos. O marido dela, porque obviamente eles eram casados, as alianças douradas brilhavam nos seus dedos. Complementava a conversa, fazia perguntas, se interessava genuinamente pela vida escolar do menino. Pai, você viu como eu acertei aquele chute no gol? Gabriel fazia gestos animados, reconstituindo uma jogada de futebol. Vi sim, campeão. Você vai ser um grande jogador, respondeu o homem. E o orgulho na sua voz era palpável. Pai, campeão. Palavras que deveriam sair da minha boca, dirigidas ao meu próprio sangue. Mas eu havia perdido esse direito há muito tempo, naquele momento de fúria cega no meu escritório. Marina estava radiante. Usava uma aliança simples, mas o brilho nos seus olhos era de diamante. Estava feliz, verdadeiramente e profundamente feliz. E a felicidade não vinha de bens materiais, porque pelo que eu observava, eles tinham uma condição boa, mas não luxuosa. A felicidade vinha do amor, da família que ela havia construído, sem mim, apesar de mim. Foi então que aconteceu algo que quase me matou. Gabriel derrubou o refrigerante na mesa, e quando se abaixou para pegar o copinho, nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Ele me olhou com aquela curiosidade inocente das crianças, sem me reconhecer, sem saber que estava olhando para o pai biológico que o havia rejeitado antes mesmo dele nascer. Por um momento que pareceu uma eternidade, pai e filho se olharam. Eu vi meus próprios traços refletidos naquele rostinho inocente, vi a genética que nos conectava apesar de toda a distância emocional que eu havia criado. Gabriel sorriu, um sorriso que era exatamente igual ao meu quando eu tinha a idade dele. E voltou sua atenção para a família. Eu queria correr até lá, me jogar de joelhos, pedir perdão, implorar por uma chance de conhecer meu filho. Queria gritar, Gabriel, sou eu, sou seu pai. Queria abraçá-lo, sentir pela primeira vez o cheiro dos cabelos dele, ouvir sua voz me chamando de pai. Mas meus pés estavam pregados no chão.
porque eu sabia, no fundo, que não tinha direito nenhum de interferir naquela felicidade. Eles eram uma família completa, harmoniosa, feliz. Gabriel tinha um pai de verdade. Marina tinha um marido que a amava. E eu? Eu era apenas o doador de espermatozoide que havia escolhido não existir na vida deles. Rodrigo! Rodrigo! A voz de Carolina me trouxe de volta à realidade. Minha esposa estava ao meu lado, segurando as mãos de Ricardo e Beatriz, me olhando preocupada. O que houve? Você está pálido. Olhei para meus filhos legítimos. Depois voltei o olhar para Gabriel. A semelhança era gritante. Ricardo se parecia comigo, mas Gabriel era minha cópia em miniatura. Como Carolina não percebeu? Como ninguém ali percebeu? Não foi nada. Menti. A voz rouca. Só me senti mal por um momento. Quer ir embora? Podemos almoçar outro dia, Carolina sugeriu, tocando minha testa para ver se eu estava com febre. Não, estou bem. Forcei um sorriso, mas meus olhos continuavam grudados na mesa, onde minha outra família, porque era isso que eles eram, minha verdadeira família, almoçava feliz. Durante todo o almoço no restaurante japonês, eu mal consegui comer. Respondi às perguntas de Ricardo e Beatriz no automático. Sorria quando Carolina falava sobre alguma coisa, mas minha mente estava a alguns metros dali, naquela mesa da praça de alimentação. Pai, você vai me ajudar a escolher o presente? Ricardo perguntou, puxando minha manga. Pai, a palavra ecoou de forma diferente agora. Eu era pai de Ricardo, pai de Beatriz, mas também era pai de Gabriel. A diferença era que Ricardo e Beatriz me tinham por direito e amor. Gabriel me tinha apenas pela genética. E genética sem amor, sem presença, sem cuidado, não significava absolutamente nada. Quando finalmente voltamos à praça de alimentação para ir ao cinema, a mesa estava vazia. Marina, Gabriel e o marido dela haviam ido embora. Mas numa das cadeiras esquecido, estava um desenho que Gabriel havia feito. Um desenho de uma família, uma mãe, um pai, uma criança, todos de mãos dadas embaixo de um arco-íris colorido. No canto da folha, escrito com a letra caprichada de uma criança de 8 anos, estava: Minha família feliz, Gabriel. Peguei o desenho antes que alguém jogasse no lixo. Era a primeira e única coisa que eu tinha do meu filho. Um desenho onde eu não existia, onde outro homem ocupava o lugar que deveria ser meu, onde uma família feliz havia sido construída sem minha participação. Guardei aquele desenho no bolso, e ele queimou contra meu peito durante todo o resto do dia. Era a prova física de que eu havia perdido o direito de ser pai, de que minha própria covardia havia me custado a chance de conhecer o filho mais parecido comigo que eu jamais teria. Naquela noite, deitado na cama, não consegui dormir. O rosto de Gabriel não saía da minha cabeça. Seu sorriso, sua risada, a forma como ele chamava outro homem de pai. Eu havia criado essa situação com minhas próprias mãos, mas isso não tornava a dor menor. Pela primeira vez em 8 anos, chorei. Chorei pelo filho que eu havia rejeitado, pela chance de ser pai que eu havia desperdiçado, pela família que eu poderia ter tido se não fosse um covarde egoísta. E mais do que isso, chorei, porque percebi que mesmo que eu quisesse voltar atrás, mesmo que implorasse perdão, não tinha mais lugar na vida deles. Gabriel já tinha um pai. Marina já tinha um marido. Eles já eram uma família completa. Eu era o único que estava incompleto. Eu passei 3 meses vivendo como um zumbi depois daquele encontro no shopping. 3 meses onde cada respiração era um esforço, onde cada refeição tinha gosto de cinza, onde cada noite era uma tortura de insônia e remorso. Eu estava sendo devorado por dentro pela culpa e pela saudade de um filho que eu havia rejeitado, mas que agora não conseguia tirar da cabeça. Contratei um investigador particular. Sim, eu sei como isso soa patético. Um pai espiando o próprio filho como se fosse um estranho. Mas eu precisava saber tudo sobre Gabriel.
sobre a vida que ele estava vivendo sem mim. Precisava entender como Marina havia conseguido se reerguer de forma tão impressionante. O relatório que recebi foi como uma facada no peito. Gabriel estava na melhor escola particular que Marina podia pagar. Tirava notas excelentes, era popular entre os colegas, jogava futebol no time da escola. Tinha aulas de natação aos sábados e adorava desenhar. Seus desenhos sempre retratavam a mesma coisa. Uma família feliz com 3 pessoas. Marina havia construído um império a partir do nada. Sua empresa de serviços domésticos tinha se tornado uma das mais respeitadas da cidade. Ela empregava mais de 100 pessoas, tinha contratos com empresas e condomínios, e estava prestes a abrir uma filial em outra cidade. E mulher que eu havia chamado de lixo, agora faturava mais em um mês do que muitos executivos ganham em um ano. Daniel, o marido dela, havia se tornado sócio na empresa e cuidava da parte financeira. Era contador formado, homem íntegro, sem vícios, sem dívidas, sem processos. O tipo de pessoa sólida que eu jamais fui. Gabriel o adorava e Daniel correspondia a esse amor com uma dedicação que me fazia sentir um monstro. Mas o que mais me destroçou no relatório foram os detalhes do dia a dia deles. Gabriel acordava todos os dias às 7 da manhã, tomava café preparado por Daniel, que sempre cortava as frutas em formatos divertidos para fazer o menino sorrir. Marina levava Gabriel para a escola no carro, cantando junto com ele as músicas do rádio. À tarde, Daniel buscava o menino, sempre parando na padaria para comprar um doce como recompensa pelas notas boas. As noites eram sagradas para eles. Jantavam juntos, sempre. Gabriel contava sobre o dia na escola, Marina falava sobre o trabalho, Daniel fazia piadas que deixavam os dois morrendo de rir. Depois do jantar, era a hora da lição de casa. Daniel sentado ao lado de Gabriel, explicando matemática com paciência infinita, elogiando cada acerto. Antes de dormir, Gabriel escolhia um livro e Daniel lia para ele. Sempre terminavam com uma conversa sobre a história, sobre os personagens, sobre as lições que podiam aprender. E então Gabriel dizia: "Boa noite, papai, boa noite, mamãe." Ganhava um beijo na testa de cada um e dormia seguro e amado. Era a vida perfeita. A vida que eu poderia ter tido se não fosse um idiota arrogante. Durante esses 3 meses, eu me tornei uma sombra da pessoa que era antes. Carolina notou, claro. "Você está diferente, Rodrigo. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Está preocupado com algum negócio?" Eu inventava desculpas, falava sobre estresse, sobre pressões do mercado. Como eu poderia explicar que estava morrendo de saudade de um filho que nunca conheci? Ricardo e Beatriz também perceberam que eu estava distante. "Papai, você não quer mais brincar conosco?" perguntou Beatriz certa tarde, subindo no meu colo com aquela inocência que só as crianças têm. Olhei para aqueles olhinhos confiantes e me senti ainda pior. Eu tinha esses 2 anjos ao meu lado, mas só conseguia pensar no filho que havia abandonado. Foi numa sexta-feira de dezembro que eu finalmente tomei a decisão mais desesperada e estúpida da minha vida. Não suportava mais viver com aquele peso na consciência. Precisava ver Gabriel de novo. Precisava pelo menos tentar uma aproximação. Precisava saber se havia alguma chance, por menor que fosse, de eu participar da vida do meu filho. Descobri, através do investigador, que Marina sempre levava Gabriel para tomar sorvete numa sorveteria do centro toda sexta-feira depois da escola. Era um ritual dos dois, um momento especial entre mãe e filho. Decidi ir até lá, não para causar problema, mas apenas para vê-los mais uma vez. Talvez conseguir coragem para me aproximar. Cheguei na sorveteria às 5 da tarde. Meu coração batia como se fosse explodir. Escolhi uma mesa no fundo, onde poderia observar sem ser visto. Pedi um café que nem toquei, as mãos tremendo de nervosismo. Às 5h30, eles chegaram. Marina usava um blazer azul marinho. Gabriel estava de uniforme escolar. Ele correu até o balcão, empolgado com os sabores, enquanto Marina o seguia sorrindo.
A cumplicidade entre os dois era linda de se ver. Posso pegar 2 sabores, mamãe? Gabriel perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Claro, meu amor, mas sem exagerar no chocolate, senão não vai conseguir jantar. Eles se sentaram numa mesa perto da janela. Gabriel atacou o sorvete com aquele entusiasmo que só criança tem, lambuzando tudo, rindo quando Marina tentava limpá-lo com um guardanapo. Eram momentos simples, cotidianos, mas que valiam mais que todos os contratos milionários que eu havia fechado na vida. Mamãe, posso te fazer uma pergunta? Gabriel disse de repente, mexendo o sorvete com a colherinha. Claro, meu anjo. Pode perguntar qualquer coisa. Por que meu pai biológico não quis me conhecer? O mundo parou. Marina largou a colher, sua expressão mudou completamente. Eu me inclinei para frente, o coração disparado, cada fibra do meu corpo tensa. Gabriel. Marina suspirou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Algumas pessoas não estão prontas para ser pais. Isso não tem nada a ver com você, meu amor. Você é perfeito. Mas ele nem me conhece. Como pode não me querer sem me conhecer? A pergunta de uma criança de 8 anos me atravessou como uma lança. Como explicar para ele que seu pai biológico o rejeitou antes mesmo dele nascer? Como dizer que eu o chamei de lixo quando ele era apenas um embrião indefeso no ventre da mãe? Sabe de uma coisa, Gabriel? Marina segurou as mãozinhas dele. Existem 2 tipos de pais no mundo. Os pais biológicos, que apenas ajudam a criar uma vida, e os pais de verdade, que escolhem amar, cuidar, estar presente todos os dias. Você tem a sorte de ter o melhor pai de verdade do mundo. O papai Daniel? Isso mesmo. Ele te escolheu para ser filho dele. Isso é muito mais especial do que alguém que é pai só por acidente. Gabriel sorriu, mas eu percebi que a pergunta ainda o incomodava. Você acha que ele se arrepende? Meu pai biológico? Marina fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra uma dor profunda. Eu tenho certeza absoluta de que sim, meu amor. Tenho certeza de que ele se arrepende todos os dias. Mas às vezes, as pessoas cometem erros que não podem ser desfeitos. Naquele momento, como se o destino estivesse zombando de mim, Gabriel olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram novamente, e desta vez ele não desviou o olhar. Ficou me observando com aquela curiosidade infantil, tentando entender por que um homem desconhecido estava olhando para ele com tanta intensidade. Eu deveria ter desviado o olhar, deveria ter saído da sorveteria, deveria ter mantido distância. Mas não consegui. Era meu filho me olhando pela segunda vez na vida, e eu estava hipnotizado por aqueles olhos que eram idênticos aos meus. Mamãe, Gabriel disse baixinho, ainda me observando. Aquele homem está olhando para nós. Marina virou a cabeça na minha direção, e quando nossos olhares se cruzaram, o mundo desabou de vez. Ela me reconheceu na mesma hora. Vi o choque se espalhando pelo rosto dela, vi todas as memórias daquele dia terrível voltando como um tsunami. Por uns segundos que pareceram horas, ficamos apenas nos olhando. Eu, o homem que havia destruído a vida dela. Ela, a mulher que havia se reerguido apesar de mim. E entre nós, Gabriel, o filho que eu havia rejeitado, mas que agora era a coisa mais preciosa do mundo para mim. Marina se levantou lentamente, as pernas claramente trêmulas. Disse alguma coisa para Gabriel sobre ir ao banheiro e caminhou até a minha mesa. Cada passo dela ecoava no meu peito como um tambor de guerra. "O que você está fazendo aqui?" Ela sussurrou, a voz carregada de uma dor que eu havia causado 9 anos antes. Eu precisava vê-lo, respondi, minha voz saindo rouca, quebrada. Precisava ver como ele está. Agora? Depois de 9 anos, você resolve que quer vê-lo? Os olhos dela brilhavam, mas não de alegria, de raiva contida, de proteção maternal feroz. Marina, Não!
Ela levantou a mão, me interrompendo. Não, você não tem o direito de aparecer aqui. Não tem o direito de perturbar nossa paz. Ele é meu filho. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Marina riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Seu filho, ela repetiu, a voz baixa, mas cortante como uma navalha. Esse é o filho que você chamou de lixo. Esse é o bebê que você disse que nunca ia assumir. Lembra? Cada palavra dela era uma chicotada. Eu lembrava. Lembrava de cada sílaba cruel que havia saído da minha boca naquele dia terrível. Eu estava com medo, Você estava sendo exatamente quem você é. Ela me cortou novamente. Um homem egoísta, covarde, cruel. E sabe de uma coisa? Eu agradeço a Deus todos os dias por você ter nos rejeitado. O quê? Isso mesmo. Agradeço. Porque se você tivesse ficado, Gabriel teria crescido com um pai que não o ama de verdade. Um pai que o vê como um fardo, como um erro. Ao invés disso, ele cresceu com Daniel, que o escolheu, que o ama, que daria a vida por ele. Olhei para Gabriel, que continuava tomando seu sorvete, alheio ao drama que se desenrolava a poucos metros dele. Meu filho, meu sangue, mas não meu de verdade, porque eu havia abdicado desse direito há muito tempo. Eu mudei, Marina. Você mudou? Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos queimando de raiva. Você quer que eu acredite que de repente você virou uma pessoa decente, depois de 9 anos sumido? Eu me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Arrependimento não muda nada. Arrependimento não apaga as noites que eu passei chorando, se perguntando como ia criar um filho sozinha. Não apaga as humilhações que passei, os julgamentos que sofri. E não apaga os primeiros anos de vida do Gabriel, quando ele mais precisava de um pai. Ela estava certa, completamente certa, e eu sabia disso. Ele nem sabe quem você é, Marina continuou, a voz quebrando ligeiramente. Para ele, você não existe. Ele tem um pai maravilhoso que o ama de verdade. Por que você quer destruir isso? Eu não quero destruir nada. Eu só queria conhecê-lo. Marina me olhou com uma expressão que misturava pena e nojo. Sabe qual é a sua tragédia, Rodrigo? Você só descobriu que queria ser pai quando não pode mais ser. E então, ela falou as palavras que me destruíram por completo. Gabriel não é seu filho. Você abdicou desse direito 9 anos atrás quando o chamou de lixo. Agora ele é filho do Daniel, e sempre será. Depois daquele confronto na sorveteria, eu desmoronei completamente. As palavras de Marina ecoavam na minha cabeça dia e noite. Você só descobriu que queria ser pai quando não pode mais ser. Era a verdade mais crua e dolorosa que alguém já havia me dito. Durante 2 semanas, tentei voltar ao normal. Ia para o escritório, fingia trabalhar, sorria para Carolina e os filhos, mas por dentro eu estava morto. À noite, quando todos dormiam, eu ficava no escritório de casa, segurando aquele desenho que Gabriel havia deixado no shopping. O único fragmento da existência do meu filho que eu possuía. Foi então que tomei a decisão mais desesperada da minha vida. Eu sabia onde Gabriel estudava, sabia o horário que ele saía da escola, e numa tarde de terça-feira, eu estava lá, esperando por ele no portão da escola como um louco obcecado. Eu precisava falar com meu filho, precisava que ele soubesse que eu existia, que eu me importava agora. Vi quando Gabriel saiu da escola, mochila nas costas, conversando animadamente com 2 amigos. Meu coração disparou. Ele estava tão grande, tão esperto, tão parecido comigo quando eu tinha a mesma idade. Usei toda a minha coragem e me aproximei. Gabriel! Chamei, a voz tremendo. Ele se virou, me olhou com aquela curiosidade inocente das crianças. Oi? Eu sou... As palavras emperraram na minha garganta. Como você se apresenta para o próprio filho? Eu sou Rodrigo. Eu conheci a sua mãe. Ah. Gabriel sorriu polidamente, do jeito que crianças bem educadas fazem com estranhos.
O senhor trabalha com a minha mãe? Não, eu... Respirei fundo. Gabriel, eu sou seu pai. O sorriso dele desapareceu. Ele me olhou confuso, depois assustado. Meu pai é o Daniel. O senhor está confuso. Não, Gabriel. Eu sou seu pai biológico, o homem que ajudou sua mãe a fazer você. Vi o momento exato em que a compreensão atingiu aquela mente de 8 anos. Os olhos dele se arregalaram, o rosto ficou pálido. Ele deu um passo para trás, instintivamente. Você é o homem que não me quis? A pergunta me partiu ao meio, falada com aquela voz infantil, carregada de uma dor que uma criança jamais deveria sentir. Gabriel, por que você está aqui? Ele olhou ao redor, procurando por Daniel, que sempre o buscava na escola. Onde está o meu pai? Eu queria te conhecer, queria te explicar. Não! Gabriel gritou e várias pessoas no portão da escola se viraram para olhar. Eu não quero falar com você. Você é malvado. Minha mãe chorava por sua causa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rostinho dele. Meu filho estava chorando por minha causa, exatamente como Marina havia chorado 9 anos antes. A história se repetindo, e eu continuava sendo o vilão. Gabriel, por favor, me deixa explicar. Você não é meu pai! Ele berrou, a voz quebrando de emoção. Meu pai é o Daniel! Ele que me ama, ele que cuida de mim. Você é ninguém! Foi nesse momento que Daniel apareceu. Ele havia chegado para buscar Gabriel e visto a cena. Num instante, estava ao lado do menino, ajoelhado, segurando seus ombros trêmulos. O que está acontecendo aqui? Daniel perguntou, olhando para mim com uma mistura de proteção e raiva. Papai! Gabriel se jogou nos braços de Daniel, soluçando. Esse homem disse que é meu pai, mas você é meu pai, só você. Daniel abraçou Gabriel com uma ternura que me fez sentir ainda menor. Beijou a cabeça do menino, sussurrou palavras de conforto e só então me olhou diretamente. Você é Rodrigo, ele disse. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sou. Daniel se levantou, mantendo Gabriel protegido atrás dele. Venha, Gabriel, vamos para casa, sua mãe está esperando. Espera, eu disse desesperado. Eu só quero... O senhor já fez o suficiente, Daniel me interrompeu, a voz calma, mas firme. Gabriel, vá para o carro. Papai, eu não quero ver esse homem nunca mais, Gabriel disse, ainda chorando. Não vai ver, filho, eu prometo. Gabriel correu para o carro e Daniel se virou para mim. O que ele disse em seguida foi pior que qualquer grito, qualquer xingamento. O senhor teve 9 anos para ser pai. Escolheu não ser. Esse menino é meu filho agora. Não biologicamente, mas em tudo que realmente importa. Ele me chama de pai, eu o amo como filho, e nada que o senhor faça vai mudar isso. Eu quero tentar fazer parte da vida dele. Daniel riu, mas não era um riso cruel. Era um riso de pena. O senhor não entende? Gabriel não quer o senhor na vida dele. Ele tem uma família que o ama, que o protege, que esteve lá desde sempre. O senhor é apenas o homem que o magoou antes mesmo dele nascer. Ele é meu sangue. Sangue não faz família. Amor faz. Daniel olhou para o carro, onde Gabriel estava sentado no banco de trás, ainda chorando. Olhe para ele. Olhe o que o senhor causou só por aparecer aqui. Esse menino estava feliz. Tinha uma vida perfeita, sem traumas, sem questionamentos dolorosos sobre por que o pai biológico o abandonou. E o senhor chegou aqui e destruiu essa paz. Eu segui o olhar dele. Gabriel estava encolhido no banco, as mãozinhas no rosto, chorando. Minha tentativa de me aproximar havia causado exatamente o que eu queria evitar: dor para meu filho. Se o senhor realmente ama esse menino, Daniel continuou, se o senhor realmente se importa com o bem-estar dele, vá embora. Deixa ele em paz.
Deixa nossa família em paz. Mas o senhor é casado, não é? Tem outros filhos? Tenho. Então vai cuidar da família que o senhor escolheu ter. Gabriel tem uma família que o escolheu. Não precisa de mais nada. Daniel começou a se afastar, mas parou e se virou uma última vez. Uma coisa, Rodrigo. Gabriel é um menino incrível. Inteligente, carinhoso, corajoso. Ele é tudo de bom que um pai pode sonhar em ter. Mas ele se tornou assim sem o Senhor. Na verdade, ele se tornou assim apesar do Senhor. As palavras me acertaram como socos. Daniel entrou no carro e partiu, levando meu filho para longe de mim. Gabriel nem olhou pela janela. Estava virado para o lado oposto, escondendo o rosto no ombro de Daniel. Naquela noite, Marina apareceu na minha casa. Carolina atendeu a porta, obviamente surpresa. Posso ajudá-la? Eu preciso falar com Rodrigo. É sobre trabalho. Quando me chamaram, eu sabia exatamente o que estava por vir. Marina estava na sala, parada no meio da sala onde minha família assistia TV. Ricardo e Beatriz a olharam curiosos. Carolina ficou ao lado, sem entender nada. Podemos conversar a sós? Marina perguntou, mas não era um pedido, era uma ordem. Fomos para o meu escritório. Assim que fechei a porta, ela explodiu. Como você teve coragem? Ela gritou, todas as emoções de 9 anos saindo de uma vez. Como você teve coragem de abordar meu filho na escola? Nosso filho! Não! Ela bateu o punho na mesa. Gabriel não é seu filho. Você perdeu esse direito. Você escolheu não ser pai dele. Eu estava tentando corrigir meu erro. Tentando corrigir. Marina riu, mas estava chorando ao mesmo tempo. Rodrigo, você destruiu um menino de 8 anos hoje. Ele chegou em casa perguntando por que o pai biológico dele não o quis, por que ele não foi bom o suficiente para ser amado. Uma criança de 8 anos questionando seu próprio valor por sua causa. As lágrimas dela me destroçavam. Era Marina chorando de novo, por minha causa, 9 anos depois. Eu continuava causando dor na vida dela. Sabe o que eu tive que fazer? Tive que explicar para meu filho que algumas pessoas são tão egoístas, tão ruins, que são capazes de rejeitar o próprio sangue. Tive que quebrar a inocência dele sobre o mundo, sobre a bondade das pessoas. Marina, eu só queria... Você só queria o quê? Aliviar sua culpa? Porque é isso que é, Rodrigo. Você não quer conhecer Gabriel pelo bem dele. Você quer conhecer Gabriel para se sentir melhor consigo mesmo. Ela estava certa, completamente certa. Minha motivação era egoísta, como sempre havia sido. Você teve sua chance, Marina continuou, a voz mais baixa agora, mas ainda carregada de dor. 9 anos atrás, você teve a chance de ser pai. Escolheu não ser. Agora é tarde demais. Mas eu mudei. Eu amadureci. Você mudou? Marina me olhou, como se eu fosse um inseto. Você prova que não mudou toda vez que aparece na nossa vida. Uma pessoa que mudou de verdade respeitaria a felicidade da criança. Respeitaria a família que nós construímos. Ela se aproximou de mim, os olhos queimando de raiva e dor. Gabriel tem um pai, Rodrigo. Um pai de verdade que esteve lá para os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola, todas as noites que ele teve pesadelos, todos os machucados que precisaram de curativo. Daniel é o pai dele, não você. Eu quero tentar. Não! O grito dela ecoou pela casa toda. Acabou, Rodrigo. Você não vai mais perturbar minha família. Se você se aproximar do Gabriel de novo, se tentar qualquer tipo de contato, eu vou à polícia, vou processá-lo por perturbação de menor. Marina, você escolheu não ser pai. Agora viva com essa escolha. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Sabe qual é a tragédia da sua vida, Rodrigo? Você descobriu que queria ser pai do Gabriel justamente quando não pode mais ser. E isso é culpa sua. Só sua. A porta bateu e eu fiquei ali, sozinho com minha dor e meu arrependimento.
Do lado de fora ouvia Carolina perguntando quem era aquela mulher, o que ela queria. Inventei mais uma mentira, mais uma desculpa. Mas naquela noite, sozinho no meu escritório, olhando o desenho de Gabriel, onde ele retratava sua família feliz, uma família da qual eu jamais faria parte, finalmente entendi a dimensão do que eu havia perdido. Não havia volta. Não havia segunda chance. Gabriel tinha um pai, e esse pai não era eu. Aqui estou eu, 5 anos depois daquele dia terrível na escola, falando com você que me ouve do outro lado dessa tela. 5 anos tentando viver com o peso de ser o pior pai que já existiu na face da terra. E sabe o que é mais doloroso? Descobrir que você pode ser pai sem nunca ter sido pai de verdade. Depois daquele encontro final com Marina, eu finalmente entendi que havia perdido Gabriel para sempre. Mas não foi uma aceitação pacífica. Foi um processo lento e doloroso de ver minha vida desmoronar por dentro enquanto tentava manter a fachada de homem bem-sucedido por fora. Durante meses, eu vivia como um fantasma. Ia para o escritório, fechava contratos, ganhava dinheiro, mas tudo parecia vazio, sem sentido. À noite, quando Carolina e as crianças dormiam, eu ficava no escritório pesquisando sobre Gabriel na internet. Procurava fotos da escola, competições de futebol, qualquer coisa que me desse um vislumbre da vida que meu filho estava vivendo sem mim. E o que eu descobria sempre me partia o coração. Gabriel era um menino excepcional. Tirava as melhores notas da turma. Era artilheiro do time de futebol da escola. Tinha ganhado um concurso de redação escrevendo sobre meu herói, meu pai. O herói era Daniel, claro. O homem que eu deveria ter sido. Carolina finalmente percebeu que algo estava seriamente errado comigo. Rodrigo, você precisa de ajuda. Está diferente há meses, deprimido, ausente. Os meninos estão perguntando por que o papai não brinca mais com eles. Foi aí que eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Procurei um psicólogo, não pela Carolina, não pelos nossos filhos, mas porque eu estava literalmente enlouquecendo de culpa e remorso. Doutor, Marcelo foi o primeiro ser humano para quem eu contei a verdade completa, tudo. Desde o relacionamento secreto com Marina até minha tentativa desesperada de me aproximar de Gabriel. Ele me ouviu sem julgamento, anotando calmamente enquanto eu desabava na poltrona do seu consultório. Rodrigo, ele disse quando terminei de contar tudo, você está sofrendo de um luto muito específico. Está enlutando uma paternidade que você mesmo destruiu. Como assim? Você está lamentando a perda de algo que nunca realmente possuiu. Gabriel nunca foi seu filho no sentido emocional. Você o rejeitou antes mesmo dele nascer. Agora está sofrendo pela fantasia de uma paternidade que jamais existiu. As sessões com o Dr. Marcelo foram cruéis e necessárias. Ele me forçou a encarar verdades que eu havia passado décadas evitando. Minha arrogância, minha covardia, meu egoísmo. Mas, principalmente, ele me fez entender que minha dor, por mais genuína que fosse, não me dava o direito de perturbar a vida de Gabriel. Se você realmente ama esse menino, Dr. Marcelo disse numa sessão particularmente difícil, precisa fazer a coisa mais difícil que existe para um pai. Deixá-lo ir, deixá-lo ser feliz sem você. Durante esses anos, continuei acompanhando a vida de Gabriel à distância. Sempre discreta, sempre respeitosa, nunca mais tentando contato. Era a minha forma de tortura pessoal, mas também minha única conexão com ele. Gabriel se tornou um adolescente incrível. Aos 13 anos, era capitão do time de futebol da escola, tinha um grupo sólido de amigos e continuava sendo o filho perfeito que Marina e Daniel mereciam. Em todas as fotos que eu via, premiações na escola, jogos de futebol, festas de aniversário, Gabriel estava sempre sorrindo, sempre rodeado de amor. Marina realizou todos os sonhos dela. A empresa cresceu exponencialmente.
Ela abriu filiais em 3 cidades. Foi capa de revista como Empresária do Ano. A mulher que eu havia chamado de lixo se tornou uma das empreendedoras mais respeitadas do estado. E o mais impressionante, ela fez tudo isso sem nunca falar mal de mim publicamente, sem nunca usar nossa história para se promover. Daniel se tornou um empresário de sucesso ao lado dela, mas continuava sendo, em primeiro lugar, o pai que Gabriel escolheu. Estava presente em cada jogo, em cada apresentação escolar, em cada momento importante. Era tudo o que eu jamais fui. Numa dessas pesquisas que eu fazia sobre eles, encontrei um vídeo de uma entrevista que Marina deu para um programa de empreendedorismo. O entrevistador perguntou sobre sua inspiração, sobre o que a motivava a continuar crescendo. Meu filho, ela respondeu sem hesitar. Tudo o que eu faço é para mostrar para ele que não importa quantas vezes a vida te derrube, você sempre pode se levantar mais forte. Quero que ele saiba que vale a pena lutar pelos seus sonhos, mesmo quando todo mundo diz que você não vai conseguir. O entrevistador então perguntou sobre o marido, sobre como era conciliar empresa familiar com vida pessoal. Daniel é meu sócio nos negócios e na vida, Marina sorriu. Mas antes de tudo, ele é o pai mais incrível que meu filho poderia ter. Gabriel teve a sorte de crescer com um homem que escolheu amá-lo, que fez questão de estar presente em cada momento. Isso é muito mais valioso que qualquer sucesso financeiro. Quando ela disse isso, olhando diretamente para a câmera com aquele sorriso de orgulho maternal, eu chorei. Chorei porque percebi que ela estava falando comigo, mesmo sem me nomear. Estava me mostrando que eles tinham conseguido construir uma família perfeita apesar de mim, não por causa de mim. O que mais me impressionava era que Gabriel parecia completamente em paz com sua história. Numa redação que ele escreveu para a escola sobre superação e que foi publicada no jornal local, ele falou sobre como a mãe havia criado uma empresa do nada, como o pai Daniel havia ensinado a ele o valor do trabalho honesto e como a família deles era a prova de que amor é mais forte que sangue. Algumas pessoas nascem em famílias, ele escreveu. Outras constroem suas próprias famílias com pessoas que escolhem se amar. Eu tive a sorte de nascer na segunda opção. Quando li isso, tive certeza absoluta de que Gabriel era feliz, genuinamente feliz. Ele não sentia falta de mim porque nunca sentiu minha ausência como uma perda. Para ele, Daniel sempre foi seu pai, Marina sempre foi sua mãe e eles sempre foram uma família completa. Aos 15 anos, Gabriel foi aceito numa das melhores universidades do país para cursar engenharia, com bolsa integral por mérito acadêmico. Marina e Daniel estavam radiantes, e a festa de comemoração foi notícia nos jornais locais. Filho de empreendedora conquista vaga em Universidade Federal, dizia a manchete. Filho de empreendedora. Não filho de CEO, não filho de homem rico. Gabriel era filho de Marina e de Daniel. Eu não existia na narrativa da vida dele, e estava tudo bem assim. Foi nessa época que finalmente consegui ter uma conversa honesta com Carolina. Contei tudo para ela. O relacionamento com Marina, a gravidez, minha rejeição covarde, meus anos de arrependimento. Esperava que ela ficasse furiosa, que pedisse divórcio, que me odiasse. Mas Carolina me surpreendeu. Ela chorou, claro. Ficou magoada pela mentira, pela traição. Mas depois de semanas de conversas dolorosas, ela me disse algo que mudou minha perspectiva sobre tudo. Rodrigo, você cometeu um erro terrível. Mas sabe o que seria pior? Se você continuasse tentando forçar uma entrada na vida desse menino. Gabriel tem uma família que o ama. Deixe ele em paz. Carolina me ajudou a entender que minha obsessão por Gabriel estava prejudicando nossa própria família. Ricardo e Beatriz precisavam de um pai presente, não de um fantasma assombrado pelo passado. Nos últimos anos, me dediquei a ser o melhor pai possível para os filhos que eu tinha. Não podia recuperar os primeiros anos de Gabriel,
mas podia fazer diferença na vida de Ricardo e Beatriz. Comecei a estar realmente presente. Jogos de futebol, reuniões na escola, conversas antes de dormir, viagens em família. E sabe o que descobri? Ser pai de verdade não tem nada a ver com DNA. Tem a ver com escolhas diárias, com amor incondicional, com estar presente nos momentos que importam. Daniel entendeu isso desde o primeiro dia. Eu levei 15 anos para aprender. Hoje Gabriel deve estar com 17 anos, provavelmente se preparando para o vestibular, namorando, dirigindo o carro que Daniel deve ter dado para ele. Construindo sonhos, fazendo planos, se tornando o homem incrível que sempre foi destinado a ser. E eu? Eu aprendi a viver com as consequências das minhas escolhas. Não posso desfazer o passado, não posso recuperar os anos perdidos, não posso ser o pai que Gabriel merecia. Mas posso ser um exemplo do que acontece quando um homem escolhe o medo ao invés do amor. Se você está me ouvindo e tem um filho que não assumiu, se tem uma gravidez que está considerando rejeitar, se está pensando em abandonar uma criança porque não está nos seus planos, pare, para agora. Pense no Gabriel que você pode estar perdendo. Pense na Marina que você pode estar destruindo. Pense no Daniel que vai ter que consertar o estrago que você fez. Porque algumas palavras não podem ser desfaladas. Algumas escolhas não podem ser desfeitas, e alguns filhos, uma vez perdidos, estão perdidos para sempre. Gabriel é feliz sem mim, e talvez seja essa a maior prova de que eu fiz a escolha certa ao não insistir em fazer parte da vida dele. Às vezes, o maior ato de amor que um pai pode ter é reconhecer que não merece ser chamado de pai. Essa é minha história. Esse é meu arrependimento eterno. Essa é a lição mais cara que alguém pode aprender. Que pai não é quem gera, é quem ama. E eu escolhi não ser pai quando ainda podia ser. Agora Gabriel tem o pai que merece. E eu tenho que viver para sempre com a certeza de que minha maior conquista na vida foi a criança que eu recusei amar.